Olá, amigos, muito bom dia. Começamos agora mais um programa Deus Pode. Deus Pode está começando com muita energia hoje. Tem novidades para vocês, para todos nós, né? Nossos convidados estão aí já com as baterias carregadas para a gente falar um pouquinho do livro de Marcos, capítulo 13. E hoje nós vamos falar da destruição do templo em Jerusalém. Aliás, a destruição da própria Jerusalém. Também o princípio das dores, como é que vai ser? E a vinda do Filho do Homem. Olha que novidade boa para você entender. Como é que Jesus vai voltar para buscar o seu povo, a sua igreja. É a vinda dele, do Filho do Homem. E uma exortação que ele faz muito forte para a vigilância. É importante você acompanhar até o final, porque essa palavra final do livro aqui de Marcos, de exortar a vigilância, eu considero a mais importante do nosso Deus Pode de hoje, tá certo? Dentro do nosso programa também temos o quê? Orações. Eu quero que você mande para cá os seus nomes para nós orarmos daqui a pouquinho também. No final eu faço uma oração, inclusive consagrando o copo com água, que está aqui nas minhas mãos já o copo com água. E, além disso, hoje eu quero celebrar o aniversário da dona Jane Crivella. Parabéns, Jane, pelos seus 30 aninhos, né? Não é? Tu chega... Não é 33, tão... 33. 33, né? Quem é de Jesus para no 33. Então, a dona Jane Crivella, nossa querida Silvia Jane, está aniversariando hoje. Eu quero mandar aqui um abraço para você, Silvia, também para o nosso querido prefeito, nosso bispo, Marcelo Crivella, meu irmão, companheiro de longas datas, né? É isso aí. Parabéns aí pelo seu aniversário. Olha, o nosso programa hoje também, nós vamos falar falando bastante a respeito dessa questão que está afligindo o mundo todo. Como nos preservar do princípio das dores? Porque as dores virão. Antes que Jesus volte, virão muitas dores, tribulações, mortes, haverá, sabe, o desamor, muita coisa que a gente precisa passar para vocês, para você entender que não podemos brincar com essas coisas, tá bom, pessoal? Agora acompanhe também pela Rádio Contemporânea, aí é o www.radiocontemporânea990.com.br, lá também estamos, e nas redes sociais do Bispo João Mendes, inclusive pelo Instagram. Hoje vamos ter uma novidade, estamos no Instagram, né, Davi? Sim, senhor. Daqui a pouquinho a gente vai estar entrando no Instagram. Assim que a gente voltar da música, a gente vai entrar. Também estamos no Instagram. Vamos ouvir agora a canção que foi preparada especialmente para essa programação, Deus Pode, com o nosso querido cantor Eliezer de Tarsis. Vamos ouvi-la e já voltamos com o estudo da palavra. Muito bem, está conosco hoje no Deus Pode também a pastora Antônia de Aquino e o nosso querido Wilson Santos, que vai participar também aqui da nossa conversa. E aguardando chegar também o nosso querido pastor Marcelo Montezuma, que está vindo aí também, está um pouquinho atrasado. Vamos lá. A destruição de Jerusalém, como se deu? Capítulo 13 do livro de Marcos, assim, e saindo ele do templo, Jesus, né, disse-lhe um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras, mestre, e que edifícios maravilhosos, né? Naquela época já tinha edifícios, né? Tempo de Jesus. E o discípulo perguntou, olha, mas que bom, que bacana, essas pedras, né? Estes edifícios. E Jesus respondeu, vês estes grandes edifícios? Vocês estão vendo? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se, ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, reuniu todos os seus discípulos, e estava ali Pedro, e Tiago, e João, e André lhe perguntaram em particular, dize-nos, mestre, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Eles queriam saber quando é que ia acontecer. Não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído, então como é que vai ser? Né? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer, olha o que Jesus vai falar, pastora Wilson, olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo,
e enganarão a muita gente. E quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, antes ainda não será o fim. Quer dizer, porém ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Chegou aqui o nosso querido Marcelo Montezuma. Tudo bem? Está chegando, cumprimentando aqui o Wilson. Isso mesmo. Fica aqui, Marcelo. Estamos juntos aí. Então, nós vimos agora a grande preocupação. Jesus chama os discípulos aliás, há uma observação em que um discípulo fala assim: mestre, que pedras, né? Que edifícios maravilhosos. E o mestre está ali para ensinar. Jesus está sempre pronto a dar uma orientação. Nada que acontece ali, pastor Antônia, com os discípulos, passa em vão. Jesus não está jogando conversa fora, ele vai dizer coisas sempre ligadas ao reino. Então começa a orientar aquele discípulo, chamou à parte, e começa então a dizer: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí, pastora? Não vai ficar mesmo? A senhora acredita nisso? Com certeza. Jesus, ele é tudo, né, bispo? Chegue mais perto do microfone para ficar bonito. Eu acho que tudo que ele falou é um exemplo. Ele e a palavra é um só. E realmente a gente está vivendo muitos tempos difíceis. Tem que se ligar muito no que ele fala. Então a gente já está ouvindo falar de guerra, né? Como ele disse que, olha, o fim vai acontecer quando vocês ouvirem falar de... Aliás, não é o fim ainda. Rumores de guerra... O princípio das dores, né? Desculpa. É o princípio das dores, é o começo, né, bispo? É o começo, né? E é interessante a gente ver nessa questão do que ele fala sobre o princípio das dores, e sempre que ele fala sobre isso, a gente pode também entender como o princípio, como se fosse... Ele sempre trata a igreja, né, como a noiva, né? Então, o princípio das dores a gente pode entender também como uma mulher que ela começa a ter as dores do parto. Né? Quando você tem o princípio das dores, é porque, na verdade... Os sinais, né? Já está para nascer. Já está para nascer. Já está para nascer, já está para vir o Salvador. Então, quando começam o princípio das dores, é porque as contrações, né? Devem ter médicos nos ouvindo, pessoas que já... Ou mães, né? Como a pastora que aqui está. Então, ela bem sabe que quando começam o princípio das dores, as contrações... É porque em breve... Aperta, evidente, vai vem. Exatamente. A volta, o parto, né? Está próximo. Assim também é a vinda do Senhor Jesus. E a gente está vendo isso agora, né? Quer dizer, não está tão intenso como a gente até percebe, mas tem guerras no mundo todo. Sim. Existem guerras por aí, né? O Afeganistão tem guerra. Tá em guerra, né, bicho? O mundo está em guerra, porque né? quando Jesus ele citou essa passagem, ele não especificou lugar, né? Ele falou que existiria guerra. Guerras, né? Mas não especificou o local exato. Mas então já está acontecendo, os sinais são evidentes. E quem nos ouve é bom que se prepare, né, bicho? Verdade, senhor. Mas olhai, aí ele continua a falar assim: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, mas para lhe servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Aí está o grande detalhe, né? O X, né? É o X da questão, né? Agora, a gente vai ver isso acontecer no mundo inteiro, né? A perseguição ao evangelho, à igreja, perseguição aos pastores, aos missionários, porque nós temos uma missão. Qual é a missão? Pregar o evangelho para toda criatura. Agora, você imagina você pregar o evangelho para brahmanistas, islamistas, para pregar o evangelho para budistas, para todo mundo oriental.
Verdade. Pensa nisso. Hoje em dia, muitos dos nossos irmãos missionários têm sofrido, né? Já estão sofrendo. Lá com o Talibã, né? Por conta dessa tomada lá da cidade. Muitos deles estão sofrendo, têm pedido ajuda, eu tenho visto muitas mensagens pela internet. Mas é como o senhor falou, ele está falando aí, citando o texto bíblico. Falta essa pregação do evangelho a toda criatura. Tem muitas ele pessoas confiou à sua igreja. A responsabilidade da volta de Jesus está com a igreja. Não é fácil, né, bispo? Quando o senhor falou, muitos falarão em meu nome. Para mim é uma oportunidade estar aqui aprendendo. Eu, todo dia, eu observo quem são os mentores que eu vou ouvir. Porque hoje está difícil, viu, pastor Marcelo? Só Deus mesmo. Eu percebo o prazer do bispo João Mendes em fazer esse programa, né? E, na verdade, é uma missão, né? Às vezes eu sinto ele com mais prazer aqui do que em outros momentos. Com certeza, com mais certeza. importante. Com certeza. Mas por quê? Porque Com certeza. é o chamado, né? É o chamado que nós trazemos dentro de nós de Propósito. atingir as pessoas para que essa promessa possa se cumprir de fato e de verdade. Que a promessa da volta de Jesus é a plenitude de todas as coisas. Marcelo, quem acompanha o bispo e de perto, né, vê que o prazer dele é em estar levando a palavra de Deus. Todo momento que ele tem, ele coloca o nome de Deus. Seja almoçando, né, bispo? Mas todo momento está ali levando o nome de Deus. Quem chega lá no gabinete já é convidado ao batismo, né? Já tem um versículo. Exatamente. E o mais interessante para um pregador é o exemplo, porque a maior pregação não é o que ele fala. Bispo, o senhor é um homem humilde, um homem de Deus. Não estou falando isso aqui para lhe bajular, que eu não sou disso. O senhor me conhece, né? Mas eu aprendo. Eu costumo dizer que o senhor é uma pessoa que o senhor é tão grande. O senhor vai entender o que eu quero dizer. Que o senhor diminui para dar oportunidade para que outros cresçam em sua volta. Mas nem todo mundo sabe aproveitar a oportunidade, infelizmente. É isso mesmo. A gente está aí para testemunhar de Jesus. Nossa missão é falar do amor de Jesus, embora com lutas, com perseguições, com todo tipo de coisa que vai acontecer. Todo aquele que se propõe a pregar o evangelho seja disposto a sofrer por ele. Assim como Cristo sofreu. E você vê o nome do Senhor, já carrega o nome dele. Não é fraco não, hein? Desculpa a maneira. Forte é Jesus. Mas não é fraco não. E eu posso falar um negócio aqui, bispo? Pode falar, posso falar? De qualquer coisa. Gente, olha, se vocês souberem, porque eu digo assim, que eu já tive a oportunidade, não trabalhar, né? Servir a Deus através de uns adoradores, cantores, de tudo, né? Mas Deus me presenteou com a oportunidade de fazer um trabalho, né, com o bispo. E até hoje, sabe, bispo, dá prazer, porque tem diferença. O primeiro trabalho do senhor foi assim, uma adoração, e fluía. E a gente não entendia, porque foi de uma maneira simples, mas ali era espiritual. E agora tá vindo aí o segundo trabalho. Olha que tá arrebentando, hein, gente? Daqui a pouquinho, segredo, ó. No final, vamos mostrar um trabalho que realizamos aí através do incentivo da minha pastora Antônia, que disse, olha, bicho... Que teve a percepção que percebeu musical. O talento musical do... Olha, eu posso falar aqui uma coisa para você. Aqui, eu, sinceramente, eu não entendo nada, eu sou um aprendiz, né? Certo. Mas eu acho assim, o louvor, a adoração, que os ouvintes, as pessoas que acompanham o trabalho do Senhor, chamam orações em forma de cântico. Porque não adianta, tem muita gente que confunde gritar com cantar. Na verdade, o primeiro trabalho que nós realizamos e tem tocado aqui na rádio, foram músicas que eu aprendi desde o início com o Bispo Macedo, ensinando a gente a cantar. O Bispo, antigamente, a gente não conhecia os hinos, né? Sim. Então ele chegava, às vezes, domingo de manhã na abolição, trazia um hino novo e ensinava, por exemplo, um hino que ele ensinou pra gente, eu lembro até hoje, assim, atende a voz do meu clamor, ó Rei, olha o professor de canto, Bispo Macedo, arrasou, né? Pois eu a ti orarei. Eu nunca tinha ouvido isso de fervor. Isso de manhã na abolição era uma coisa linda, a igreja toda cantando e aprendendo. Depois ele ensinou também, eu acho que o Salmo 19, que fala assim, o Salmo 19... Que 105 também. Não, né? tem o 19 que fala de uma canção, eu esqueci agora, tem que lembrar. Tem o 51, que é aquela Não, o 51 a gente mais uma vez eu sinto os meus pecados.
que é contra ti, ó Pai de amor. Aí, rapaz, a gente se sente um pecador. Davi foi um pecador. A gente sabia que nós pecamos, mas que Deus é misericordioso, né? E que nos perdoa de tudo aquilo. Então, esses hinos que eu gravei ali são todos antigos. Para a gente renovar. Uma vez, uma vigília que eu participei na abolição com o Bispo Macedo mesmo. A gente cantou aquele Sou Grato ao Senhor. Aquilo me falou tão forte a mim, né? Sou grato ao Senhor. E o senhor percebe que as canções, ela ajudam na conversão. Olha, porque esse sentimento que o senhor tem... Eu sou fruto de um é o mesmo que eu louvor. tenho, né? Dessas músicas. Aham. O que marcou a minha salvação, a minha conversão... O foram início, esses né? louvores, né? Início, Foram essas canções, é muito forte. Muito marcante. Deixa eu continuar lendo aqui para a gente avançar no estudo, né? O versículo 9, o 10. Mas, dizer aqui, Jesus falou assim, olha, tá bom, você vai ser perseguido, vão ser levados diante de autoridade, de presidente, de reis, vão ser açoitados, humilhados, segura firme, não tenha medo de quem pode matar o seu corpo. Tema aquele que pode mandar a sua alma para o abismo, né? Ou seja, eu preciso ser fiel ao meu Senhor. Aí no 10, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Então, Jesus não voltará se o evangelho, enquanto o evangelho não for pregado a todas as nações. Esse é o papel da Igreja Universal e de outras igrejas também, de se espalhar pelo mundo todo, de estar indo para o Oriente, está indo para a Índia, para a China, onde o evangelho hoje é travado, se prega em casas lá dentro. Então, buscamos que a pessoa pregar. tem aquela falsa impressão de que todo mundo já conhece, porque aqui em cada esquina a gente consegue enxergar uma Não igreja. conhece, sabe por quê? Porque nós temos ali na Índia 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. A China 1 bilhão e 400 mil. Eles não conhecem Jesus ainda. O evangelho tem que chegar por lá. Claro que as redes sociais agora vão facilitar muito. Eu acho que a pandemia também ajudou, não ajudou? Ajudou. Bispo, Ajudou. eu estava vendo Sim. também um missionário, agora eu não me lembro... não, eram diversos países para os quais eles estavam indo, e eles levam em cartões de memória. Aqueles cartõezinhos de memória tipo de câmera. Ah, que bacana. Eles colocam a Bíblia em vários cartõezinhos de memória para eles poderem passar pelas barreiras e tal. E ali eles vão distribuindo os cartões de memória para que as pessoas tenham acesso. Porque tem lugares que as pessoas não têm rede, né? Não tem internet. Não tem internet. Mas às vezes tem acesso... E são proibidas até de entrar na internet. Sim, mas se você ver, aqueles computadores, principalmente os mais antigos, eles vinham com leitor de cartão do lado. Então a pessoa só pluga o cartãozinho ali e, pô, ela tem acesso à Bíblia. Então, olha, eu costumo dizer o seguinte, que a bola está com a gente, a bola está no pé da gente. Nós temos que levar o evangelho para toda criatura. Cada um faz a sua parte. Claro que eu não estou aqui, né, não vou dizer que eu vou pregar o evangelho no mundo todo, não, mas o que podemos fazer por amor a Jesus e por amor à nossa salvação, porque eu quero um dia estar com Ele. Eu amejo estar no céu. Quem quer estar no céu? Eu Com quero. certeza. Você não tem É ideia. estreito, mas eu estou tentando, eu Pastora, vou chegar lá. no Apocalipse capítulo 21, fora do céu, a cidade maravilhosa que Ele preparou para a gente. Meu Rua Deus de do céu. ouro, mar de A cidade cristal. que Jesus preparou. Olha, não se conhece isso aí que da música É fichinha. é o que vai estar lá, meu amigo. Só chegar lá, vale a pena, isso aí, rapaz. vale Eu só a pena. pago o preço. Eu vou Aqui só nós somos para a gente fechar, visitantes aqui. para ir para o break, deixa eu falar aqui o seguinte: o versículo 11. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão, pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Olha que coisa arrepiante! Quando você for levado às autoridades para ser questionado, não fica maquinando nada, não fica pensando o que eu vou dizer perante o juiz, o que eu vou falar, né? Hein, Davi? Sim. Às vezes você O prepara Espírito- todo um discurso, chega lá, você não lembra de nada, mas é melhor deixar fluir o Deixa espírito, né? fluir. É o nosso programa aqui, bicho. Isso aí, em tudo, deixa em fluir. tudo. Deixa fluir. E tudo. Deus É o próprio pode é um Espírito programa que Santo. vai fluindo. O 13. Já passei isso aqui na informação. E o irmão, aqui, aí começa: um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai entregará à morte o filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos
por causa do meu nome. Olha que peso é servir Jesus, andar com Jesus, ser um seguidor de Cristo. Sereis odiados por causa do meu nome, mas quem preservar até o fim, quem perseverar até o fim com Jesus, este será salvo. Será salvo. Ora, depois eu leio o 14, vai ser salvo. Se o mundo nos odeia, é porque nós não somos do mundo. Quando o mundo se levanta contra nós, é porque nós não somos mais desse mundo. O nosso reino agora tem um rei. Quem é o rei? Jesus. O nosso rei quem é? O nosso rei é Jesus. Então, nós estamos no reino de Deus. Então, perseguidos, humilhados, caluniados. A pressão é natural, né? É natural, a pressão é natural. Agora, tem que segurar a onda. É como dizia o bispo, o sujeito, para ser cristão, o homem tem que ser macho de verdade. Sim. E a mulher tem que ser mulher de verdade. Com certeza. Eita, bispo, mulher de oração. Tem que orar Pastor por mim. Antônio. É isso aí. O senhor está falando interessante, bispo, que onde eu vou, eu até quero falar do evento dia 21. Nós plantamos uma semente, salvamos vida ali. Eles estão aquebrantados, já me ligaram, estão ansiosos para a gente chegar ali. Diz que teve paz naquele sindicato. E as pessoas dizem assim, e cadê o roteiro? Aí eu falei, mas que roteiro? Eu falei, Jesus, eu estou no sindicato dos homens que treinam postura, comunicação, voz, rádio, cinema, televisão. Senhor, eis-me aqui, tudo que eu tentar fazer vai ser ruim. Então é melhor ser natural. Natural ser de Jesus e pronto. E ele, graças a Deus, naquele dia, inclusive, o senhor fez sucesso lá com a música do Padre Zezinho, hein? Mesmo, não esqueci. Sim, senhor. Sim, me levou lá. Eu falei, você vai ele cantar para os artistas? Ela falou, canto, vamos lá. Eu não tenho medo de E vai estar dia 21 vou de cantar, novo. Vou cantar. Dia 21. Aí eu falei, que música? Eu vou cantar a música do Padre Zezinho. Vou cantar isso aí. o Galileu. Galileu, lá, lindo, né? lindo, lindo. Aí eu peguei o papel, que eu não esqueço a música toda, mas vamos lá. Porque, bispo... Aí cantei. O pessoal é? ficou assim, que legal. Eu digo, Deus abençoe ele, em nome de Jesus. Pronto. Porque nós somos pescadores. Se o pescador não tiver uma isca para atrair, como é que ele vai pescar? Pegar o peixe? E cada peixe tem uma isca. Nós estávamos ali, nós tivemos que usar a arte a nosso favor. E deu certo, certo. O Cid, tu é pescador, Cid? Não pesca não? Davi pesca? Você estava falando aí da importância, né, da pessoa perseverar. Não fazer o que eles Vamos fazem. Vamos dar um pequeno break e a gente volta já. Sim, vamos lá para ele fazer aqui o comercial e a gente volta. A abominação do assolamento, o que é isso? Que foi predita por Daniel, o profeta, estando aonde não deve estar. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte para trás. É no dia da vinda do Senhor, né? Para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e daquelas que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação do mundo, que Deus criou, até agora nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acredite, porque é assim que vai acontecer. Vamos lá aqui. Então, assim, a abominação do assolamento é uma expressão, comentários aqui do Bispo Macedo, é uma expressão utilizada por Daniel para se referir à profanação do templo. A abominação do assolamento é a profanação do templo nos últimos dias. Daniel capítulo 9, versículo 27. Essa profecia se cumpriu parcialmente quando Antíoco Epifânio, por volta do ano 167 a.C., sacrificou um porco e em um altar pagão erigido por ele dentro do Santo dos Santos, olha só, em seguida, em 70 depois de Cristo, Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo
Está lá em Lucas 21, 20. Nessa ocasião, o cerco à cidade santa resultou em um violento massacre, fome e morte de mais de 1 milhão de pessoas. No ano 70 depois de Cristo, o massacre devido à abominação, quando Tito foi fazer, digamos assim, sacrificar, foi fazer ali um sacrifício pagão no templo em Jerusalém. É quando o templo vai ser destruído. Olha aqui. Foi nessa época que aquele templo de Salomão foi completamente destruído. Violento. Essa predição se cumprirá totalmente quando o anticristo profanar o templo em Jerusalém. Esse evento do fim dos tempos precederá o juízo final dos que vivem na injustiça. Um breve comentário sobre isso, quer dizer, você tem aqui uma reflexão do ano 167 a.C., quando foi feito um sacrifício de um porco dentro do templo, mas um sacrifício pagão. Epifânio, o Antíoco, Epifânio, ele levou um porco para dentro do templo e sacrificou esse porco em um altar pagão, como se fosse para o Deus de Israel. E os judeus, eles não podiam ter contato com porcos, né? Num lance desse, não criavam porcos, não comiam carne de porco. Até hoje não era um animal imundo. Imundo. Então, por isso o sacrifício era pagão, um sacrifício anti-Deus, um sacrifício pagão, completamente pagão. E aí, por causa disso, houve um massacre, houve uma intifada, houve uma guerra em Jerusalém, na época no ano 70 depois de Cristo, já com Tito, e aí a destruição do templo, que até hoje continua destruído. Até hoje o judeu não tem um templo para adorar, porque nessa ocasião foi feita destruição. O que se prediz, não sei se está por aqui, é que esse templo vai ser reconstruído. Exatamente. Né, para que novamente o judeu volte a ter uma casa. E já se tem todas as plantas, já se tem tudo pronto, tudo preparado para reconstruir. Acho que ele sabe dessas coisas. Fica na internet. Não é nada conhecimento meu próprio, né? Tudo que a gente vê na internet aí, sim. Mas que já está tudo pronto para que seja reconstruído. O novo né? templo. E se espera que, né, com novos presidentes e tal, que se possa ter paz ali naquele local para que seja construído o templo, mas em breve está por vir. E depois então virá a guerra, né? Porque exatamente. Aí vai vir, ele fala aqui o seguinte, ó, essa predição cumprirá totalmente quando o anticristo, aí já é o anticristo, profanar o templo em Jerusalém. Porque o anticristo, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas ele vem com a aparência de um homem bom, um homem de Deus, ele vai vir com a aparência de... É aquele cavalo branco do Apocalipse. Exatamente. Que todos vão pensar que ele é, de fato, o solucionador da situação. Ele é o profeta, ele é o próprio Deus. Mas você vê que esse cavalo branco, ele vem com um arco na mão, mas ele vem sem flechas. Vem sem flechas. Né? Ele vem aparentemente pela paz, né? É isso. Bispo, eu queria só voltar aqui nesse texto aqui de Epifânio, né? Sim. Que quando fala aqui que ele sacrificou parcialmente, né? E muitas pessoas, às vezes, pensam que entregou a sua vida a Cristo totalmente e ela não entregou, pastora. E aí as pessoas pensam que estão adorando a Deus, que Deus está se agradando dela como oferta viva, e Deus não está se agradando dela. Muitas pessoas, pastora, no nosso meio, que pensam que Deus está se agradando. Não tiveram um novo nascimento na realidade, né? Da pessoa, né? Sim. A pessoa ela oferece... Dá uma pesquisada, Davi, em Tito 70 depois de Cristo, a invasão do templo. Vê aí na internet o que vai dizer, para a gente colocar aqui. Vai, Marcelo. Então, o comportamento. Às vezes a pessoa ela serve, mas não serve a Deus na sua totalidade, né? Oferece pão imundo, como diz lá em Malaquias. Então, quer dizer, esse sacrifício que foi oferecido no templo... Antes de Cristo. Isso. Foi um sacrifício que não aceito por Deus. E não concordando com que suave. com a tua maneira de interpretar o que o bispo leu, eu penso assim, que muitas das vezes a pessoa está oferecendo um sacrifício dentro da igreja,
nos templos, Tra- que não tem trazendo pro dia de sido hoje, né? aceito por Deus pelo que está dentro dela. Ela até faz materialmente falando. O cara fez o Porque sacrifício ele fez o material, sacrifício mas só material que aqui. não foi aceito. Perfeito. O versículo 22 diz assim: porque se levantarão falsos cristos, né? Estamos falando aqui, pessoal, do final dos tempos, aliás, do princípio do final do mundo, o que vai acontecer. Não é isso, Cedinho? Assim, então, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Então, muita atenção com isso, né? Até os escolhidos. Mas vós, vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo isso. Jesus disse: olha, eu estou lhe avisando tudo isso para vocês não caírem nessa, né, no engano, no engodo do falso Cristo ou do falso profeta. Sim, Não é isso, pastor? sim. Tem muito, bispo, tem que ter muito discernimento, conhecimento. Aquilo que eu falei, é muito importante. Quais são os seus mentores que você está dando ouvido, porque realmente isso aí é difícil. Tem que ter um encontro verdadeiro com Deus, nascer do Espírito, né, pastor? É verdade, é verdade. Porque Porque o Espírito de Deus testifica, né, com o Espírito da sim. pessoa. Ele aqui vai dar algumas dicas mais importantes também, que fala assim, a vinda, já é no versículo 24, diz assim, é a vinda do Filho do Homem, que já está antecipando como é que vai ser. Ora, naqueles dias, depois daquelas aflições, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Quem fala isso aqui é o próprio Jesus, tá, gente? Olha, e as estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. Meu Deus do céu. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Ele agora vem com muito poder e glória. Jesus veio humilde, nasceu numa manjedoura, filho de José carpinteiro, lá com Maria. Maria deu à luz por ação do Espírito Santo, né, etc. E na humildade ele viveu. Só que agora ele vai vir com todo poder e glória. Humilde, mas com muito poder. Sim, e muito com forte. toda a glória. Porque humilde vai ser sempre, né? Ele vem sim. com muito poder e glória para julgar. Não digo para julgar, mas para mostrar quem ele é, de fato. Porque quem julga é Deus. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Todo aquele que foi escolhido, aquele que abraçou a fé ou que se deixou ser escolhido, porque quem é o escolhido? É aquele que está disposto a obedecer. Se você não obedece, você não é escolhido. Você deixa de ser escolhido. Concorda, Marcelo? Sim, senhor. certeza. Então tá, aprendei, pois, aí Jesus volta e fala, aprendei, pois, a parábola da figueira. Olha aqui a figueira. Da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Está começando a brotar os ramos, os ramos estão brotando, então, naturalmente, as folhas vão vindo, mas daqui a pouco tem fruto. E o verão está chegando. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto às portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Antigamente, eu era garoto, tinha uma pessoa no rádio, acho que era Alziro Zaru. Conheceu isso não, né? Não, isso é senhor. coisa do antigo mesmo. Ele dizia assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Na verdade, ele era uma pessoa religiosa e tal, que fazia umas preces e tal, e o Brasil todo acompanhava isso pela Rádio Tupi, pela rádio, não sei o que lá. Eu ouvia também, até que um dia eu conheci Jesus Cristo. Pronto, aí parou de ver esse negócio. Mas marcou o que ele falou. Marcou, viu? ele está né, aqui, está bispo? aqui. Ele falava a palavra da Bíblia. Muito forte isso ele aqui. passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário aqui. Tem Tá sim. aqui. E é Assim, forte, o bispo. Senhor Jesus declara fortemente a autoridade divina das suas palavras. O ser humano fala
um incontável número de palavras por dia, resultado do seu estado de espírito, né? Mas mas são passageiras e oscilantes. Por isso, há um infinito contraste entre a palavra de Deus e a nossa. Tudo aquilo que o Todo-Poderoso diz, inclusive por intermédio do seu Filho Jesus, é perpétuo e infalível. Por mais que as mentes incrédulas lutem para fazer as pessoas desacreditarem das Escrituras, elas jamais deixarão de se cumprir. E por mais que o céu e a terra pareçam inabaláveis, eles vão passar. Porém, o ser humano pode ter a garantia de que haverá vida eterna para os fiéis e condenação para os infiéis. Ponto. Falou Quer tudo. dizer, o fiel será abençoado, será escolhido, o infiel certamente passará. Mas fez sua escolha, né? Cada um faz sua escolha, é questão de entender. Por Nossas isso que a gente tem escolhas falado muito, determinam e eu tenho ouvido nosso- ultimamente muito o Bispo nossos Macedo resultados. falar sobre o entendimento. A pessoa não basta ler, mas quando você entende a palavra, quer dizer, a maior bênção que o ser humano pode receber de Deus é o entendimento da palavra, pastora. Sim. E pedir a ele para dar condição dele executar. Bispo, tem um filósofo, digamos assim... Davi que, Cardoso? contemporâneo nosso, que ele diz o seguinte, que o tempo de reflexão é tão importante quanto o tempo de aprendizado. Então, o tempo em que eu estou aqui ouvindo é muito importante, mas o tempo de eu parar e refletir sobre o que eu ouvi é tão importante... Ou mais ainda, né? Exatamente. Mais ainda. São as meditações. Se você ouve o Bispo Macedo, o tempo todo dele é meditação. E como flui o que sai do... Porque não adianta nada você ler a Bíblia de cabo a rabo e se não meditar no que aquilo significa para você, como você pode aplicar aquilo na sua Exatamente. vida, o que Deus quer falar para você através daquilo ali. A pessoa tem um conhecimento bíblico E não tem da entendimento. letra, mas não tem a revelação de Deus É verdade. em cima daquilo Que é o tá escrito, entendimento. que é o entendimento. Você veja que quando Nabucodonosor se tornou um animal no campo, dormindo na relva e tudo mais, ele teve um lapso de entendimento. Quando ele entendeu o que aconteceu com ele, ele pediu perdão e Deus retornou. Fez ele retornar ao seu próprio reinado. Olha que coisa, né? Quando Porque ele estava numa condição humilde, uma condição... Quebrantado, né? Quebrantado. Então ele teve a possibilidade de receber a revelação de Deus. A pessoa às vezes ela se orgulha de conhecer muito. E isso impossibilita de Deus revelar a ela o que ele quer. Aí Perfeito. deixa de ser Deus. Deixa de passa ser a ser Deus. ela. É ser ela. Eu. Deixa eu ir para o finalzinho aqui, porque eu queria ouvir um pouquinho da nossa Não, música. tem que pastora. ter, bispo. Nosso lançamento hoje Vamos aqui, lá, hein? assim, ó. Mas naqueles dias e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Olha, gente, que revelação. Eu já sabia disso. O dia da volta de Jesus, ele mesmo não sabe. Naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu e nem o Filho. Só quem sabe é o... Pai. É o Pai. Deus Pai. Jesus não sabe a hora que ele vai voltar. Que Olha que maravilha, coisa. né? Ele não sabe, porque É um segredo secreto isso é um daí. segredo secreto. É só o Pai sabe. Completamente. Aí vem, continua. Olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Aí vai dizer mais. É como um homem que, partindo para outra fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as todas, a todos, vigiai. Eita.
É forte. Eita! É isso aí. Como diz o irmão da Assembleia. Eita glória! Terra! Eu podia falar, uma coisa eu te Vai. digo, orai, não, vigiai. Vigiai. É por isso, bispo, que se a gente tiver condição de chegar às pessoas, eu não sei se eu sou mais ter um fato de chegar nos lugares e me envolver, eu realmente abraço as pessoas independente de suas escolhas, não faço o que elas fazem, eu sei o que eu quero e minha escolha eu não abro mão. É importante pegar através da música, que é o que o senhor tem feito, e chegar nesses corações, porque o senhor não sabe, mas tem música que já livrou pessoas da morte. Não, com E tá ali certeza. ouvindo aquele louvor. Porque geralmente o louvor marca, a palavra é forte, mas a gente chama para a pessoa vir na igreja, ouvir a palavra, porque, não sei se é porque já ouviu muitos crentes chatos, assim como eu, ela acha que Deus é chato, ela não quer ouvir. Mas através do louvor... Vamos lá, vamos elas ouvir esse dão essa louvor. Tem um minuto oportunidade. para a gente colocar o louvor de lançamento hoje com o Bispo João Mendes de Jesus cantando Sacrifício de Amor. Ô, glória. Solta aí, Cid. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença em oração e queremos Te pedir, Senhor, em favor da vida de todas as pessoas que até esse momento estiveram acompanhando esse estudo da Palavra de Deus, meu Pai. Abre o entendimento de cada uma dessas pessoas, meu Deus, para que elas possam, meu Deus, ter a revelação do Teu Espírito para a salvação eterna, para tudo aquilo, meu Deus, que há de vir, meu Deus, que vai trazer benefício ou não, de acordo com a ação desta pessoa, meu Deus. Então, eu entrego, meu Deus, a vida dessas pessoas nas Tuas mãos. Peço que o Senhor visita as famílias, visita os lares agora, abençoe, meu Deus, este copo com água, essa Sim, meu Pai, peça de abençoa esse roupa, copo. as pessoas que incluíram o nome aí nos Consagra, meu Deus, comentários, meu nossas Pai, do águas. Instagram, do Em nome do Senhor Facebook, Jesus, abençoe, meu Pai. consagra a Sim, água meu Deus, e cura da abençoa gente. a vida de todas meu essas Pai. pessoas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam Jesus. amém Obrigado, e graças Senhor. a Deus. Muito obrigado, Jesus. Beba agora do seu copo com água. Graças a Deus, estamos chegando então ao final da programação de hoje, capítulo 13. Semana que vem, o capítulo 14. Wilson, um abraço. Um abraço, bispo. Abraço a todos e vigiai. Pastora, Obrigada, bispo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos. Tarcísio Costa e o pastor Léo, que cedeu essa Um música abraço. pra gente, todo o pessoal. Muito você, obrigada. Tarcísio. Dia 21 estaremos ali no Sindicato dos Artistas, apoiando nossos artistas em dificuldades. e eu vou estar cantando um louvor para certeza, vocês, tá bom? senhor. Marcelo, Prazer estar aqui com o senhor, né, com todo esse povo. Deus abençoe a todos. Davi? Tamo até junto, quarta. Bispão, na Tá fé. ligado? Um abraço. Gente, até semana que vem. Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Sejam abençoados.